Oi! Hoje é a resenha do conto Cadeira, de José Saramago, do seu livro Objeto Quase, a nova coletânea aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. A cadeira começou a cair, a ir abaixo, a tombar, mas não, no rigor do termo, a desabar. Em sentido estrito, desabar significa caírem as abas A. Ora, de uma cadeira não se dirá que tem abas, e se as tiver, por exemplo, os apoios laterais para os braços, dizer-se-á que estão caindo os braços da cadeira, e não que desabam. Assim começa o conto Cadeira, de José Saramago, que conta a história de uma cadeira? Pode-se dizer que sim, pois não? Ou então, também, conta a história de um senhor que senta neste móvel e de repente a cadeira começa a ranger, meio que se desfazer, e então eu não vou contar o resto, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Sim, eu preciso confessar, é a primeira vez que eu estou lendo algo do José Saramago. Estou devendo isso há muito tempo a esse autor português. Mas fazer o quê? Um dia tinha que começar e, claro, começar pelos contos é sempre melhor. Vale sempre dizer, né? Eu sempre digo, para qualquer autor, é sempre bom começar pelos seus contos. É uma maneira de você começar a conhecer o estilo que ele produziu para a sua obra. Com certeza, através desse conto aqui, Cadeira, já dá para perceber como José Saramago diz ao que veio para a arte literária. E sim, né? É fácil dizer, logo que a gente começa o texto, que este conto aqui parece mais um ensaio do que realmente algo narrativo, algo ficcional. Afinal de contas, o tempo todo ele fica falando sobre o ato de cair, já que logo de cara ele define que essa cadeira está caindo. Por causa disso, muitas divagações são feitas a partir daí. E claro, ele vai associando um pouco esse negócio de cair, de ter uma finitude ao ser humano também. Mas cada vez mais que o tempo passava, eu lia mais e mais parágrafos, eu ficava me perguntando quando é que vai aparecer, se é que vai aparecer alguma coisa que a gente possa dizer que está acontecendo, algo narrado ficcional, algum personagem. Bom, eu já tinha adiantado ali no começo que aparece um velho que vai sentar nessa cadeira. E sim, é quando ele enfim aparece, depois de algumas boas páginas, que aí eu tive a certeza, ah tá, alguma história vai ser contada aqui, alguma peripécia que vai acontecer com este senhor. Mas mesmo assim, não é na hora que ele aparece pela primeira vez que enfim dá para dizer que uma história ali se iniciou. Um princípio, talvez supondo que haverá um meio e talvez supondo que haverá um fim para essa história. Sim, demora para ele voltar a aparecer, porque mais divagações o Saramago vai fazendo ali ao longo do texto, sempre naquele ponto de o que é o cair, o que é ter uma finitude. Claro que depois de algumas páginas aí fica assim definido que a história que vai aparecer por aqui é a deste senhor e que ele está caindo e que vai acontecer alguma coisa com ele. E aí nesse ponto a gente pode ter as nossas conjecturas do que possa ser, né? Mas nisso eu não vou falar porque seria spoiler. Fiquem na curiosidade. Agora citando outros pontos aqui desse texto do Saramago, que sim, é um conto no final das contas. Afinal, ele tem algo narrativo ali no meio do caminho. Bom, enfim, eu quero falar das descrições que ele faz ao longo dos parágrafos. Sim, quando ele se mete a falar de ambientação, ele faz uma coisa muito interessante. Ele consegue nos colocar bem a par, faz a gente visualizar, por exemplo, o interior de uma madeira. No caso, o interior de uma cadeira, ou então de uma pirâmide no Egito, ou depois até o cérebro de um ser humano. Coisa muito interessante. Ele meio que mistura arquitetura com fisiologia, botânica, tem tudo aqui. Na verdade, todo esse texto aqui é uma grande divagação sobre esses assuntos correlatos à finitude humana. E eu, que sou marinheiro de primeira viagem com textos do Saramago, posso dizer que eu gostei bastante, me senti bem confortável na leitura. Sim, sempre ouvi falar que Saramago é um pouco difícil de ser lido. Neste conto aqui, eu realmente não achei. Embora, claro, em alguns momentos dava para perceber que havia uma certa enrolação, um pouquinho, dava para dar uma enxugada ali no texto.
Mas de qualquer forma, não me cansou de maneira alguma e eu ficava muito curioso sobre como tudo aquilo ia terminar. Mas ainda quando apareceu este personagem, o idoso ali, o velho, o senhor. Enfim, foi uma boa experiência. Então, para Cadeira de José Saramago, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na segunda-feira, com mais uma resenha de Objeto Quase de José Saramago. E sendo bem específico, as próximas 5 segundas-feiras teremos resenhas aqui deste livro. Livro bem curtinho, rápido. E depois, claro, também será substituído por mais outra coletânea. E também, claro, às terças-feiras teremos as resenhas de USA Noir. Histórias sombrias, claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto essas resenhas não chegam, confira aqui do lado dicas de outras também aqui do projeto. E até mais!